Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula Atividade à Distância da disciplina de Planejamento Tributário. Estão gostando da disciplina, pessoal? Muita informação, muita coisa nova para aprender, né? O vídeo de hoje, né, eu pretendo mostrar para vocês, como a gente está falando de tributos, de impostos, eu quero passar para vocês aqui quais são os países que mais pagam, que mais cobram impostos das pessoas, né? E quais os países que têm um melhor retorno desse imposto pago. Será que o Brasil, gente, é um país que cobra muito imposto? Você acha que sim ou não? O país, o nosso país, vocês acham que é um país que ele utiliza bem, ele administra, ó, vocês administradores, futuros administradores, você acha que o Brasil, o governo do Brasil, administra bem os impostos que recolhe? Boa pergunta, né? Então, eu baseei a minha aula de hoje numa pesquisa que saiu no final do ano passado, exatamente sobre isso. Os países que a carga tributária é maior e aqueles que têm um índice de retorno melhor. E depois eu vou fazer algumas considerações, principalmente sobre o Brasil, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, os países que mais cobram, né, que as cargas tributárias são mais pesadas. Primeiro país, Dinamarca. Segundo, Finlândia. Terceiro, Bélgica. Quarto, França. Quinto, Itália. Sexto, Suécia. Sétimo, Áustria. Oitavo, Noruega. Nono, Luxemburgo. Décimo, Hungria. Décimo primeiro, Eslovênia. Décimo segundo, Alemanha. E décimo terceiro, Islândia. Daí vem o Brasil em décimo quarto. Então, o Brasil é o décimo quarto país do mundo que mais arrecada, né? Que cobra mais da carga tributária. Tá certo? Será que tá certo isso? Vocês viram os países que eu citei aí, né, gente? Só país ótimo de viver, de morar, país de primeiro mundo, né? Não tem ninguém aí pobrezinho, né? São tudo países mega desenvolvidos. E o Brasil ali junto com eles, olha que bonitinho, né? Em 14º lugar, né? Cobrando mais impostos da gente, ok? Aí vem os países, né? Uma relação dos países, tem vários países, tem 30 países, eles fizeram os 30 primeiro. Os 30 países onde o retorno do imposto pago é mais bem sucedido, né? Esse índice do retorno do bem-estar da população é maior. Então, o primeiro país, aquele que você paga imposto, mas que você recebe mais benefícios, primeiro lugar, Austrália. Segundo, Coreia do Sul. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Suíça. Quinto, Irlanda. Sexto, Japão. Sétimo, Canadá. Oitavo, Nova Zelândia. Nono, Israel. E décimo, Reino Unido. Né? E o Brasil, gente? O Brasil entra em que lugar? No 30º lugar, tá bom? É o 30º país do mundo onde o retorno do bem-estar daquele imposto que você pagou, você tem de alguma maneira em retorno. Triste, né? Muito triste. Aí eu tenho algumas considerações a fazer, até anotei aqui no meu caderno, né? Só para a gente ter uma ideia dessa coisa absurda tributária, né? Desse sistema tributário doente que é o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país da América do Sul onde mais se paga impostos, tá bom? Isso já começa daí. Dos 30 países que pagam mais impostos, olha essa informação, dos 30 países que pagam mais impostos, o Brasil fica em último lugar dos países em retorno desse imposto para a população. Tá? Então, pegaram os 30 países que mais pagam impostos e viram qual que é o pior país que dá esses impostos como retorno para a população. Brasil, gente, o nosso Brasil querido, tá bom? Outra coisa que vai deixar vocês muito chateados aí, eu tenho certeza que alguns aí já sabem dessa informação, mas já vai
lá essa informação novamente para vocês saberem. O brasileiro, nós brasileiros, trabalhamos 5 meses somente para pagar impostos. Imagine você que trabalha aí o período integral lá no seu trabalho, né? Você tem que trabalhar 5 meses diariamente, cumprindo a sua jornada de 220 horas por semana, tá certo? Durante 5 meses você tem que fazer isso só para você pagar impostos, tá? Só impostos. De tudo que você compra, de tudo que você usa, né? Você está pagando, você está trabalhando 5 meses só para pagar impostos. Triste, triste, né? Outra coisa, para falar do Brasil, né, gente? Nós estamos falando do Brasil. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Lembra? Vocês já estudaram isso em outras disciplinas, né? Como que é feito o IDH? Como é calculado o IDH? É através dos indicadores de saúde, né? Educação e renda. É tudo que nós queremos, não é isso? A gente quer saúde, a gente quer educação e a gente quer ter renda, não é isso? Então, o IDH é exatamente isso, né? Quanto maior o IDH, significa que o país está mais desenvolvido, né? As pessoas têm mais saúde, têm mais educação e têm mais renda, né? E o Brasil, em que posição? Quais são os países que têm o maior índice de IDH? Ó, vou ler aqui para vocês. Noruega, primeiro, Noruega, segundo, Suíça, terceiro, Irlanda, quarto, Alemanha, quinto, Austrália, tá? E o Brasil fica em qual lugar? Na posição número 79, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, 79, hein? É o país que cobra mais impostos, que arrecada mais impostos, tá bom? É o pior país que distribui esses impostos, tá bom? E ainda está em 79º lugar no IDH. Ou seja, esse dinheiro está muito mal administrado. Concorda? E para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos falar um pouquinho de distribuição de renda. Qual que é a colocação do Brasil, né? Brasil é o segundo pior país do mundo em distribuição de renda. Tá certo? Ele só perde para o Catar, que é um país lá da África, onde o povo está passando fome. Tá certo? Então, primeiro é o Catar e segundo é o Brasil. Ou seja, a renda, tudo que é produzido aqui no Brasil fica na mão de pouquíssimas pessoas. A distribuição de renda é a segunda pior do mundo, né? Qual que é o ranking, né? Aqui que eu diria o ranking dos piores países em distribuição de renda. Primeiro lugar, Catar. Segundo, Brasil. Terceiro, Chile, nosso amigo aqui pertinho. Quarto, Turquia. E quinto, o Líbano. Esses são os 5 países piores em distribuição de renda. Tá bom? Então, eu acho assim, todos esses dados e essas informações que eu passei para vocês servem para a gente fazer uma análise, né? Uma análise e uma reflexão sobre isso. Quanto que se cobra de imposto, quanto que se cobra de tributos e qual que é o retorno que nós, né, temos de tudo isso, tá certo? Fica aí para vocês essa essa triste reflexão, tá bom, pessoal? Espero que essas informações tenham servido para vocês como algum parâmetro, né, de conhecimento, e a gente volta na próxima semana com mais uma aula atividade à distância. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Abraços, fiquem em paz. Tchau.